E agora a gente vai conversar com um dos maiores nomes da dublagem no Brasil, Luiz Fire Mota, que é dublador, entre vários dos personagens de Rambo, tá no nosso universo aqui, Nanaue, também Aquaman do Injustice e vários outros personagens. Fala, Luiz, tudo bom? Oi, Arthur, prazer é meu estar com você e todos os telespectadores e espectadores do canal. É um prazer. Que legal. Ó, a gente tá aqui falando muito de Esquadrão Suicida e você foi o dublador do Nanaue. Cara, que dublagem diferenciada, né? Como é que foi dublar o Nanaue? Bom, a escolha foi em consequência de eu dublar o Stallone desde 1992 aqui no Brasil, né? Então, como o Stallone fez a dublagem do Nanaue no Esquadrão Suicida, eu fui escolhido para dublar o Nanaue no Brasil, né? E a partir daí, então, a nossa diretora de dublagem, Andrea Morucci, e a Márcia Sandi, da Warner, então me contataram para que nós fizéssemos remotamente essa dublagem, e fizemos. E olha, o resultado foi muito interessante. O feedback que tivemos, o retorno que nós tivemos foi muito interessante, foi muito bacana, foi prazeroso, né? O personagem também é muito legal, muito carismático, e apesar de poucas falas, ele ficou bem característico, né? A gente mostrou aqui no Warner Play uma entrevista com o Stallone, e ele disse que se divertiu demais com essa dublagem, e ele falou que fez mais ou menos umas 8 palavras no filme inteiro, mais ou menos. Como que foi isso? Sim, são frases curtinhas, né? São palavras praticamente, nem frase. Eu acho que tem uma ou outra frase. Então foi um trabalho curto, com frases curtas, porém extremamente gratificante, porque eu também me apaixonei pelo personagem, né? Porque o Nanaue, ele é fruto da união de uma mulher, né? Uma humana e um deus tubarão, né? Então ele tem um lado deus dele, originalmente ele é um sanguinário, ele é um assassino frio, né? Mas ele traz também o lado humano dele, que é a ascendência da mãe. E o James Gunn, diretor, explorou muito bem isso. Ele conseguiu transformar aquela criatura originalmente sanguinária, fria, assassina, num personagem que tem o seu lado sentimental. Ele trouxe esse lado sentimental humano do Nanaue para a tela. E ele se tornou, então, um ser que, apesar de violento, apesar de assassino, ele engole as pessoas inteiras, né? Ele tem um lado humano muito bacana, que chega a ser até à beira a ingenuidade, né? Ele tenta se socializar, ele tenta fazer amizade, ele faz um bonequinho de papel lá pro pacificador. Pro pacificador, é verdade. E o pacificador meio que ignora um pouco, e ignora isso um pouco, e ele se sente, sabe, magoou ele. Então, é o contraponto, né, do assassino, do sanguinário, com esse lado humano dele. E ele tenta ser amiguinho da turma dele, do esquadrão, né? Ele tenta se socializar ali, enfim. O personagem virou um queridinho, né? E aí o público, o espectador, comprou essa ideia que o Gunn conseguiu transmitir e viralizou, né? Virou um personagem muito querido pelos espectadores, né? Legal, foi muito gostoso ver o Nanaue, ver a criação desse personagem. E ó, agora, no Warner Play, a gente sempre usa lá na aba comunidade pro pessoal participar, falando o que eles acham, e também fazem perguntas. E a gente colocou ontem para fazer pergunta para você, um monte de gente deu, centenas de comentários, e tem várias perguntas bem bacanas. Então, ó, a gente vai deixar aqui embaixo o nome de quem perguntou, bonitinho, e agora eu vou fazer umas perguntas para vocês dos fãs do Warner Play, pode ser? Pode ser, claro. Então, maravilha, ó. O Guilherme Ferreira perguntou: como que funciona os contratos das dublagens secretas? Tipo o Rambo no Mortal Kombat, por exemplo. Você não pode contar pra ninguém, nem pra sua família? Como é que é isso? Perfeito, nós assinamos um contrato de confidencialidade. Então você não pode falar pra ninguém, nem mostrar pra sua família, porque se eu mostrar pra minhas filhas, por exemplo, no dia seguinte as coleguinhas estarão sabendo dos detalhes, né? Sim, então aqui no meu estúdio, no meu home studio, só entro eu.
só eu trabalho aqui. Elas estão proibidas de entrar aqui. Então, não há risco nenhum de algo vazar, né? Porque eu não conto, eu tenho esse contrato de confidencialidade assinado, então eu tenho que respeitá-lo à risca. Então, não há nenhum risco de algo vazar daqui do meu home studio para fora. Risco zero. Maravilha. Ó, o Galego Nerd falou parabéns, Luiz Firemota, você é uma lenda. Ele perguntou qual que é o personagem e dublagem preferida que você já realizou. Tem alguma assim que tá no seu coração? Todas. Eu adoro o que eu faço, independente se é um trabalho longo, se é um trabalho curto, se é um ator famoso que eu esteja dublando, se não é. Todo o trabalho de dublagem e também locução que eu faça, eu me dedico e todos são importantes. Claro, eu tenho carinho pelo Stallone, porque foi o ator que eu mais dublei na carreira. Eu comecei em 92, foi uma herança do André Filho, já falecido, nos deixou precocemente, né? Foi um presente, eu diria assim, do André para mim. Então, eu cheguei em 92 na hora certa, no lugar certo, fiz o teste e fui escolhido para substituir o André, que na época teve problemas com o Herbert Richards, e ele saiu da empresa Herbert Richards, né? E esse filme foi dublado lá, que foi Risco Total. Foi o meu primeiro filme do Stallone que eu dublei, na Herbert Richards, em 92. A partir daí, eu dublei todos os filmes principais dele, né? E na época já tinha esse vozeirão, assim. Sim. Inclusive, o teste, eu ganhei esse teste porque havia uma certa... Lembrava, de certa forma, a voz do André. As vozes não que eram iguais, não. Elas eram parecidas. O tanto é que pouca gente notou a diferença quando houve a troca. Quando eu passei a dublar o Stallone e o André se afastou. Então, poucos perceberam, até alguns colegas não haviam percebido essa mudança, né? Olha só. Havia uma certa... Lembrava muito, então, na pior das hipóteses, gerava dúvida, né? Será que o André, será que não é? Né? E em certa parte isso foi bom porque não chocou, a troca não chocou, né? Não causou aquele espanto, trocaram a voz. Não, entendi. Foi uma coisa natural, né? E eu acabei herdando esse presente do André e me sinto muito feliz por isso. Então tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela figura do Stallone, né? Por ser uma pessoa um ator, um ser humano que saiu do nada, praticamente do zero, né? Ele bancou Rock 1, bancou praticamente sozinho, ninguém quis apostar nele, ninguém quis investir um cento de dólar nele, né? E ele comprou a briga, foi em frente, lutou, batalhou, conseguiu e ganhou o Oscar, né? E a partir dali, então, as portas se abriram para ele, ele fez tudo o que fez. E aí o respeito que eu tenho por ele também pelo seguinte, a contribuição social dele, né? Quantos empregos ele gerou ao longo desses anos todos, né? Quanta renda ele gerou, quantas famílias ele sustentou fazendo os filmes dele, que nem sempre foram, né? Foram filmes que ele escolheu essa linha de ação, né? E se deu muito bem. É uma escolha que ele faz, né? Se ele não é aquele ator brilhante, ele é uma pessoa muito inteligente, escolheu um segmento interessante, onde ele se deu bem, onde ele se enquadrou muito bem, o cara musculoso, forte e tal, tinha que seguir essa linha, não podia ser outra linha também, né? Ele conseguiu uma coisa muito difícil, que é ser um ícone no cinema. Então, assim, poucas pessoas têm uma notoriedade, você falar Rambo e todo o planeta saber o que é. É um ícone, é um ídolo, né? E assim, ele teve uma carreira, eu acho que pouquíssimos atores conseguiram isso, regularidade na sua carreira, né? Você vê que a partir de Rock 1 ele nunca parou, nunca houve altos e baixos, o Stallone, não. Todo ano ele produzia algum filme, todo ano, ou até mais que um, né? Ele teve uma carreira extremamente regular, sólida, né? Até hoje, ele não para. É verdade. Mercenários 4, me parece que vem Mercenários 4, né? Ou seja, ele não para, ele segue em frente, né? Tá cheio de saúde. Bom, vou continuar aqui com algumas perguntas, que a gente tem um monte de gente que tá querendo fazer pergunta pra você. O Alex 362 falou assim: você brinca na frente do espelho com suas vozes também? Você pega as vozes pra, sei lá, brincar com algum amigo? Que tipo de frase que você geralmente brinca, assim?
Em frente ao espelho, não. Mas a brincadeira com os amigos, né? Com as minhas filhas, com as amigas e amigos das minhas filhas, bom, isso é bastante comum, né? Eu vou a algum lugar com elas e encontro alguém e as pessoas já querem que eu imite, não é imitar, né? É fazer a voz do Stallone, do Senhor Incrível, a voz das Meninas Superpoderosas, que é o narrador que eu faço também, né? Então as pessoas sempre pedem e eu gentilmente faço com o propósito de vê-las felizes, de vê-las satisfeitas, né? Então, sim, espelho não, mas no dia a dia, na convivência com as pessoas, os amigos dos amigos, sim, eu sempre faço as brincadeirinhas. Como que é uma frase que sua filha, por exemplo, pede para você fazer de vez em quando, para as amigas? Por serem crianças, né? A minha filha pequena é temporãozinho, né? Ela tá com 15 anos, as outras duas já estão crescidas, né? Mas principalmente a pequenininha, é o narrador das Meninas Superpoderosas, é o mais pedido, né? Faz o narrador, né? Então, na cidade de Townsville, lindinha, florzinha, docinho, vão arrebentar, né? Aí, então, essas brincadeirinhas com as meninas, né? Às vezes até substituo o nome das personagens da série, do desenho, pelo nome das meninas, né? Então, Sandrinha, Claudinha, então faço essas brincadeirinhas assim. E às vezes gravo, né? Eles pedem para gravar pelo celular essa narração, aí eu substituo o nome de uma do docinho, põe o nome da menina que pediu, né? Aí ficam super felizes, isso é gratificante, isso é muito bom. Com certeza. Tem um cara, inclusive, que é o nosso consultor aqui quando o assunto é Rambo, inclusive a gente fez um vídeo aqui no Warner Play. Sim. Porque o Rambo do Mortal Kombat, todos os golpes dele tem a ver com os filmes, então a gente fez uma comparação assim, esse golpe aqui é desse filme, então a gente chamou o nosso especialista em Rambo, que é o Guilherme, e a gente podia até fazer uma brincadeira. O que você acha de falar uma fala do Rambo, tipo, Guilherme, sou o seu pior pesadelo, alguma coisa assim? Pode ser. Eu não vou lembrar, assim, dos diálogos todos, que já tem um certo tempo, né? Mas pode ser, qual é o nome dele? Guilherme. Guilherme, eu sou o seu pior pesadelo. Aí, mais uma pessoa super gratificada, com certeza. O Bernardo Games falou assim: como que foi dublar o Sylvester Stallone pela primeira vez? Porque tinha toda uma responsabilidade e tal, e eu acho que quando você dubla pela primeira vez, você não tem todas as características do personagem, né? Como é que foi essa primeira dublagem? Primeiro lugar, eu não esperava, né? O André já estava consagrado como dublador do Stallone desde Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, né? Rambo 1, Rambo 2, enfim, ele já tinha conquistado toda uma gama de admiradores, né? Então, foi assim um grande desafio, Arthur e espectadores, foi um grande desafio, porque fui pego de surpresa, primeiro ponto, né? Não esperava nunca dublar o Stallone, né? E com a ajuda da diretora, foi a Sumara Luisi, que me dirigiu pela primeira vez no Risco Total, o Stallone, né? Então eu comecei querendo fazer a voz grossa e tal. Ela falou, não, eu quero a sua voz. Não ficar forçado. Porque a sua voz já é uma voz bem potente. Então não precisa querer engrossar demais a voz, né? Mas então siga a sua voz e o importante que eu quero de você é a interpretação. Eu quero que você se sinta o Stallone. Aí até eu pedi, então tudo bem, Sumara, tenha paciência comigo porque fui apanhado de surpresa e agora eu vou ter que, então, eu não quero também copiar o André, jamais, né? Jamais copiar alguém, quero dar a minha personalidade ao trabalho e quero seguir. E então, com a ajuda da Sumara, que foi importantíssima nessa hora, eu consegui, então, realizar o meu trabalho de dublagem no Stallone, né? E eu acho que o resultado foi bem interessante, por ser o primeiro filme. Claro que depois, nos outros, eu já fui me sentindo mais à vontade, já fui conhecendo melhor o ator, a pessoa do Stallone, né? Alguns trejeitos dele, algumas manias dele, e isso foi se incorporando
na minha mente, e hoje quando eu dublo Stallone é quase que dublar um próprio irmão, né? Então eu tenho uma intimidade muito grande já com o ator. Quando ele faz um determinado personagem, eu já não tenho mais nenhuma dificuldade, mas no princípio sim, foi um grande desafio. Boa. O Godzilla perguntou, você riu e você se diverte com algumas frases que você tem que dublar? Você é surpreendido às vezes? Sim, toda hora nós somos surpreendidos com algumas frases. Até nós criamos, às vezes, algumas frases, né? Eu não tenho, assim, grandes exemplos para citar, mas, por exemplo, eu era um fã do André Filho, né? Ele foi um dos meus mestres, uma das minhas referências. Ele, Márcio Seixas, Newton da Mata, Isaac Bagdavi, foram, assim, as minhas principais referências, sem cometer sem esquecer, assim, de alguma outra figura importante, né? Então, o André, por exemplo, acho que foi Rambo 2, se eu não estou enganado, Rambo 1, não lembro exatamente, que ele cria uma frase assim, né? Você não se podia falar palavrão naquela época, né? Então ele, em vez de por ser um filho da, né? Ele não podia dizer isso. Você é um cocô. Isso fica muito engraçado. Ficou muito engraçado, ficou criativo, né? Porque ele ofendeu, mas com uma elegância, uma, né? sutileza. Uma sutileza, assim, gigantesca, né? Você é um cocô. E, sabe, ficou bom, ficou excelente, né? Então esse tipo de coisa nós podemos criar, eventualmente. Eu não lembro de alguma coisa que eu criei já algumas coisas nesse sentido. Sim, um exemplo só. Há muito tempo, nos anos 80, nós dublávamos muitos desenhos para o show da Xuxa, né, que estava na TV Globo. Então, tinha uma série chamada Galaxy Rangers, um desenhozinho, e eu dublava o Doc, que era um dos Galaxy Rangers, eram 4, eu era um deles. Então, teve uma determinada cena que eles estavam dançando, e eu tinha que falar uma frase qualquer. Aí eu falei: não, pessoal, eu tô só aqui ensaiando pro show da Xuxa, né? Então, né, vou me apresentar no show, algo assim. Tô ensaiando para me apresentar no show da Xuxa, porque a série era exibida no show da Xuxa, né? Então, coisinhas que a gente criava, que assim, legal, né? Para encaixar, para deixar mais leve, enfim, umas brincadeirinhas, né? Que a gente faz. E às vezes o texto também, o próprio texto, a dublagem, nos surpreende. Não vou lembrar agora nenhum fato assim, porque, né, fui pego de surpresa também, mas volta e meia tem frases que nos surpreendem. Pô, que bacana isso, que, né, vai encaixar bem na dublagem, vai ficar muito legal. Enfim, isso acontece bastante, com bastante frequência, assim. E o Pedro Souza Mello, ele pediu para você fazer a voz do Nanaue falando mão. Uma das poucas, sim, uma das frases marcantes dele. Acho que foi uma das primeiras do filme, né, na abertura? Acho que sim. Mão. Ele mostra a mão, né? Então... Muito bom. Seguindo nessa linha aqui, o Ângelo Creari falou como seria uma conversa do Rambo com o Tubarão Rei. Nanaue com o Rambo? Puxa. Nanaue com o Rambo. Bom, vamos brincar aqui um pouco então. O Rambo, eu posso comer esse nham-nham aqui? Não, Nanaue. Se você comer, ele será seu pior pesadelo. Uma coisa mais... Muito bom. Acho que seria uma boa dupla esses dois, hein? Já pensou? Hã? Seria uma boa dupla esses dois. Seria uma boa dupla, né? Daria um bom game, né? Tubarão, o Rei e Rambo. O Lucas Matos quer saber sobre spoilers, se isso te atrapalha. Ele falou assim, se você que é fã de alguns filmes e tal, e tem acesso antes de tudo, e às vezes tem só uns pedaços do filme, né? Às vezes você fica frustrado com spoiler ou não? Não, de forma alguma. Até porque a gente não, quando dubla remotamente, você só tem acesso às cenas que você dublou. Então, se você não está fazendo o principal, por exemplo, você tem acesso a pouquíssimas cenas assim que poderiam definir um filme, né? Já determinar o resultado da trama. Não incomoda não. Eu assisto e depois acho que 99,9% das vezes eu vou assistir no cinema, conferir
o meu próprio trabalho sempre como uma autocrítica, né? E para melhorar sempre o desempenho. Então, e também vou para assistir a obra, evidentemente, né? Um filme de ação, um filme de aventura, eu vou para assistir o espetáculo, né? Eu gosto de cinema, eu sou fã de cinema, então, para mim, cinema é espetáculo. E eu quero assistir ao espetáculo, né? Então não me incomoda não o fato de ter participado de algumas cenas e já conhecer essas cenas, né? Não, mesmo quando eu faço o principal, por exemplo, o Rambo, né? O Rambo ou outros filmes do Stallone, que aí sim, eu me inteiro, fico inteirado da história, aí sim, aí eu vou ao cinema, já sei a história, mas eu vou para ver o desfecho final com os outros dubladores, né? Para ver como é que ficou a trama, se o que eu falo e o outro responde, eu retruco, se tá casando, porque a gente grava separado, né? Para ver se ficou bacana o trabalho, e acompanho a história também, gosto muito das histórias, né? Do princípio ao fim, início, meio e fim. Então, o fato dos spoilers realmente não me incomodam. Não incomoda. Perfeito. O Guilherme Scarpel perguntou se quando você dubla o Stallone, se também mexe assim com a boca, deixa a boca meio torta pra tentar representar o jeito que ele fala. Não, eu procuro me aproximar do tom que ele empregou, né? Agora, nunca me observei também, talvez até eu faça isso, até eu torte a boca para falar. Mas eu acho que não. Eu só procuro me aproximar o máximo possível do tom que ele usou lá, né? Porque a dublagem é isso, né? A dublagem é uma imitação do original. Se a gente puder melhorar, melhor ainda, né? Mas o ideal da dublagem é nos aproximarmos o máximo possível do original. Por isso que é importante sempre ouvir a cena com cuidado, com atenção, para pegar a nuance, né? O detalhe de uma interpretação do ator que está representando o personagem XY na tela. E aí você se aproximar o máximo possível deste original. Então, não sei se eu entorto a boca. Eu acho que não, mas nunca me observei. Tá certo. Ó, o João Joga Mal, ele fez uma pergunta aqui. Ô, João, a pergunta é essa. Queria saber se você gosta de pão de queijo. Acho que ele achou que era qualquer tipo de pergunta, mas fica a pergunta. Você gosta de pão de queijo? Eu não sou mineiro, mas adoro pão de queijo. Nossa, a minha mulher aqui faz. Ela sempre compra no mercado aquele pão de queijo que você põe no forninho, né? Uhum. Nossa, então um sábado à noite, em frente à televisão, vendo um bom filme e degustando um pãozinho de queijo, eu adoro. Maravilha, então tá respondido aí, João. Aí o Luiz Fire respondeu sua pergunta. E o Sal perguntou, ele deve estar aqui na puberdade, falou assim, qual que é o segredo para ter uma voz assim tão máscula como a sua? Tem algum segredo? Não tem. Você nasce com ela, né? É que nem talento. Espreme limão, não tem. É só a voz mesmo, não tem uma técnica. É que nem talento, né? Talento você não aprende, você nasce com ele, né? Entendi. Então, a voz é essa. Agora, engraçado é que eu só fui prestar atenção na própria voz a partir de 1981, quando eu fui fazer o meu cursinho de formação de ator no Rio, que era o curso Jaime Barcelos. O Jaime Barcelos foi um grande ator dos anos 70 na TV Globo, no cinema, no teatro, né? Um belíssimo de um ator, né? E ele tinha esse curso de formação de atores. Só que quando eu fui em 81, me parece que ele já tinha falecido, e o Daniel Barcelos, o filho que assumiu esse curso, né? Então eu fiz o concurso, ganhei uma bolsa integral, eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso em 1981, Teatro da Galeria, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E o Daniel Barcelos é que me chamou a atenção. Ele falou, Mota, você tem uma voz muito bacana, você nunca pensou em dublagem? Bom, ele acendeu uma faísca, uma chama, e isso virou uma fogueira rapidinho. A partir dali começou a pensar todos os dias. A partir daí eu já fui procurar. Aí cheguei à Telecine em 1981, me apresentei lá para os diretores, na época Walter França, já falecido, Henrique Ogala, fizeram testes comigo lá, e eu já comecei no dia seguinte a participar de pequenas coisinhas num faroeste, né? Fiz muito bandido morrendo lá, caindo do cavalo, caindo da sacada do salão, né? O cara leva um tiro, cai lá de cima. Então, é assim que eu comecei a dublar.
né? Então, foi aí que eu percebi, quando na Telecine eu fiz o primeiro teste, aí o diretor quer ouvir? Eu falei, sim, quero ouvir. Aí eu falei, ué, mas essa voz é minha? Ele falou, é. Pô, não sabia que eu tinha uma voz bacana assim, né? Então, você não tinha gravado ainda num microfone bom e tudo? Lógico. Eu tinha feito um ensaio há muitos anos atrás, já aqui em Caxias do Sul, numa rádio local, mas era, cara, os microfones muito fracos, né? Muito simples, né? Então, quando eu gravei, que eu fui o diretor, vem cá ouvir o que você gravou. Eu falei, não quero isso não gostei, não é pra mim não. E esqueci, não quis mais, né? Depois, durante o período de dublagem e tal, que eu voltei a fazer rádio e voltei a gostar de atuar. Tatuei 12 trabalhei em rádio durante 12 anos, 13 anos, né? Então, trabalhei paralelamente dublagem e rádio. Depois eu fui para locução de televisão. Saí da Rádio Globo FM, na época, era do Sistema Globo de Rádio, mas era 98 FM, que eu estava em 94. Saí dali para ir para a Fundação Roberto Marinho, ser o locutor de chamadas da Fundação Roberto Marinho, que tinha os seus programas na época, Globo Ciência, Globo Ecologia, Telecurso, primeiro e segundo graus, os audiovisuais, os vídeos que a Fundação produzia, né? E eu narrava esses vídeos. Depois veio o Canal Futura, que foi uma consequência natural da Fundação Roberto Marinho. Me tornei locutor do Canal Futura, das chamadas, até 2016. Sim, também... com certeza tem um monte de... centenas de vezes que a gente escutou você dublar e às vezes hoje não imagina, não lembro do que era, mas por toda a vida ele deve escutar você dublando. O canal, tudo. O Universal Channel também, começou como USA Brasil, né? Depois virou Universal Channel, fui também locutor de chamadas até 2008, fiz locuções comerciais, publicitárias, né? Nossa, Shell, Petrobras, só grandes clientes, né? Mas o gosto, o amor ainda é pela dublagem, né? A dublagem é, como diz aquele ditado, né? É a nossa cachaça, é o nosso tira-gosto, né? A dublagem é o que a gente saboreia, né? Então, nossa, eu sou apaixonado por dublagem. Que legal, dá pra ver que você gosta muito do que você faz e eu admiro demais, cara. Ator, dublador, eu acho... Você tem que colocar a emoção. Se não fizer um trabalho bem feito, todo mundo vai olhar e falar assim, cara, não tá combinando, tá esquisito. É muito legal quando você vê uma dublagem tem emoção. A emoção, eu diria que é o pulo do gato para o bom trabalho em dublagem. Você passar a emoção através da sua voz naquele personagem, daquele ator que você está dublando. É tudo, né? A emoção é tudo. É o que vai qualificar o seu trabalho. Bonito. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo aqui, pelas suas palavras. Foi muito legal conversar com você. Você é um cara muito simpático. Eu que agradeço. E a gente continua acompanhando você aí, tanto agora no lançamento digital que teve de Esquadrão Suicida. Então assistam, o pessoal já está disponível em todas as plataformas digitais agora. Então assista lá o Nanaue de Esquadrão Suicida. E Luiz, muito obrigado, cara, por ter conversado com a gente aqui do Order Play. Eu que agradeço a oportunidade, Arthur. Muito obrigado por essa oportunidade. E precisando, estamos à disposição. Valeu, brigadão, prazer, tchau, tchau. Abraço grande, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Order Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo para você.